Imagine uma canção que ao mesmo tempo embala e inquieta. Uma melodia suave, quase boêmia, mas carregada de mensagens que atravessam décadas. Agora, imagine essa canção surgindo em um Brasil ferido, ainda preso ao peso da censura e da repressão. Quando sonhar com a liberdade era para muitos um ato perigoso. No final dos anos 70, quando a ditadura militar dava sinais de enfraquecimento, mas a democracia ainda parecia distante, uma música começou a ecoar nos rádios, bares e palcos do país. Era o Bêbado e Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, na voz inconfundível de Elis Regina. E não era apenas uma canção bonita, era um sussurro de resistência, um abraço à esperança e um grito de que a arte poderia sim desafiar o silêncio imposto pelo medo. E no vídeo de hoje, vamos entender o porquê essa música se tornou muito mais do que um sucesso. Ela virou símbolo de luta, coragem e, acima de tudo, de esperança. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Nos últimos anos da ditadura militar no Brasil, especialmente no fim dos anos 70, crescia a inquietação dentro e fora do país. A repressão estava perdendo força, mas a democracia ainda era apenas um sonho distante. O regime, pressionado por movimentos sociais, manifestações públicas, começou a oferecer uma anistia política, abrindo caminho para a libertação de presos e o retorno dos exilados. E o ano de 1979 marcou a sanção da Lei da Anistia, perdoando crimes políticos cometidos entre 61 e 79 e permitindo que nomes como Dessi Ribeiro, Paulo Freire e Betinho voltassem ao país. Ao mesmo tempo, a lei impedia que crimes de repressão fossem julgados, promovendo um silêncio imposto entre as vítimas e os responsáveis pelo regime. E diversos segmentos da sociedade civil impulsionaram esse processo. O movimento feminino pela anistia, o Comitê Brasileiro pela Anistia e entidades como OAB, ABI e CNBB, além das greves e manifestações e atos simbólicos que marcaram o período. E em meio a esse clima de tensão, esperança e mobilização, a música ganhou um papel político e simbólico. João Bosco e Aldir Blanc estavam inseridos em um cenário musical vibrante, marcado pelo compromisso com a arte. Os dois compositores talentosos, que já atuavam desde os anos 60, encontraram uma nova expressão de vulnerabilidade e de resistência. E quando Elis Regina gravou a música em 1979, no álbum Essa Mulher, não apenas emprestou sua voz inconfundível, como também trouxe esperança, transformando a canção em um verdadeiro hino informal da anistia, capaz de encapsular o desejo coletivo por liberdade e justiça. A história de O Bêbado e Equilibrista começou num momento delicado, mas ao mesmo tempo fascinante da cultura brasileira. No Natal de 1977, quando o mundo se despedia de Charlie Chaplin, o grande mestre do humor melancólico, o compositor João Bosco, emocionado, começou a dedilhar uma melodia ao violão, inspirada em Smile, tema marcante do cineasta. A música nasceu com uma intenção clara, prestar homenagem ao homem por trás do icônico personagem Carlitos, cuja força residia no sorriso e na esperança mesmo diante das adversidades. Foi então que João chamou seu parceiro de longa data, Aldir Blanc, para transformar aquela melodia em canção. Após conversas com Enfio e Chico Mário, que falavam da dor do exílio de Betinho, irmão de Enfio, e da luta pela anistia, Aldir sugeriu que a letra incorporasse uma narrativa chapliana, mas que ao mesmo tempo fosse profundamente brasileira. O que começou com uma homenagem acabou ganhando força, com símbolo e resistência. Dessa forma, o samba então foi tomando forma. O bêbado trajando luto personifica a figura de Carlitos e, ao mesmo tempo, o sentimento do brasileiro oprimido. A melodia herdou a suavidade de uma canção popular, mas foi carregada de significados que dialogavam com a realidade política do país. Aldir entregou versos repletos de metáforas sobre perdas, exílio e a esperança, capazes de tocar o público e ao mesmo tempo escapar da censura que dominava a época. E o resultado foi uma obra que misturava cinema, poesia e política, tornando-se não apenas um sucesso musical, mas um hino informal de um Brasil que ansiava por liberdade. Bom, agora que vocês já conheceram um pouco do resumo dessa história, vamos analisar O Bêbado e Equilibrista verso a verso, mergulhando em cada imagem, metáfora e referência histórica. Parte dessa leitura vem de pesquisas documentadas e depoimento dos próprios compositores, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo.
Outra parte é fruto da minha interpretação, o que significa que pode haver divergências. Afinal, a beleza da arte também está na multiplicidade de olhares que a desperta. Bem, recado dado, então vamos continuar. A canção ela começa com a impactante frase: caía a tarde feito um viaduto. Esse verso não é apenas um jogo de palavras inusitado, mas um choque poético que nos remete a um Brasil ferido. Muitos associam essa abertura ao desabamento do elevado Paulo de Frontin, um viaduto no Rio de Janeiro, que caiu em 1971. Tragédia que matou dezenas de pessoas e simbolizou um colapso, não apenas estrutural, mas também moral, em plena ditadura. Aqui, a queda da tarde é também a queda de um tempo, de uma era e de um cotidiano que se despedaça. Logo surge um bêbado trajando luto, que me lembrou Carlitos. João Bosco, Aldir Blanc, une duas figuras que vivem à margem: o bêbado, símbolo da fragilidade social, e o personagem imortalizado por Charlie Chaplin, o vagabundo de cartola e bengala, que carregava um humor melancólico. Essa lembrança, como vimos, não é gratuita. Chaplin havia falecido em 77, pouco antes da composição da música, e a sua figura sempre foi associada a uma crítica social sutil, mas profunda. Na sequência temos a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Isso nos coloca diante de uma alegoria poderosa. A lua é comparada à administradora de um mundo noturno e artificial, vivendo em uma luz que não é sua, metáfora que para alguns reflete um Brasil que exibia um brilho emprestado, sustentado pela própria propaganda do regime, enquanto sacudia sua verdadeira face sombria. No verso seguinte temos: e nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. Estes, que é um dos versos mais carregados de significado, o mata-borrão, objeto que apaga, aqui retira manchas, mas são manchas torturadas, palavras que naquele contexto não era apenas uma descrição estética, mas também uma alusão velada à violência praticada nos porões da ditadura, em uma imagem que sugere a tentativa de apagar provas e de silenciar as vozes. E depois temos o bêbado de chapéu de coco, que faz reverências mil para noites do Brasil. Se torna uma figura que zomba, ironiza e ao mesmo tempo reverencia a própria escuridão em que vivia o país. E a noite simboliza os anos de chumbo que o Brasil vivia. No refrão, o caráter político se torna mais explícito: meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio. É uma referência direta a Betinho, sociólogo e militante exilado, irmão do cartunista Enfio. Depois, ele ainda personifica, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, a expressão popular para a fuga rápida, apressada e muitas vezes forçada, como acontecia com os perseguidos políticos. E continuamos com Chora Nossa Pátria Mãe Gentil, quando se diz choram Marias e Clarices. No solo do Brasil, o luto ele ganha nome e rosto. Maria simboliza tantas mulheres anônimas, enquanto Clarices remete a Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, morto sob tortura em 1975. O solo do Brasil é ambíguo, e tanto o chão pátrio, regado por lágrimas, quanto o solo musical, onde a dor se transforma em canção. Em seguida, continuamos com Mas eu sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Aqui os compositores falam de uma dor coletiva e profunda, a dor do exílio, das perdas e da repressão durante a ditadura. Ele acredita que esse sofrimento não será em vão, que servirá como semente de transformação e mudança. E a ideia de que mesmo no sofrimento pode nascer algo da esperança. Seguimos com A Esperança Dança na Corda Bamba de Sombrinha. A esperança é representada como uma equilibrista frágil, assim como quem anda na corda bamba. Ela corre o risco de cair a qualquer momento. A sombrinha reforça essa imagem delicada, instável, lembrando a figura dos artistas de circo. É uma metáfora para mostrar que acreditar em dias melhores era algo arriscado e difícil naquele contexto histórico. E em cada passo dessa linha pode se machucar. A caminhada pela esperança não é segura. Cada passo pode trazer dor ou queda. E isso mostra como o caminho da luta pela liberdade, pela democracia e pelo reencontro de famílias separadas era arriscado, mas ainda assim necessário. E por fim, começamos a última estrofe com a palavra azar.
É como uma resposta resignada e irônica às dificuldades, representa o peso do destino, os obstáculos e o sofrimento que parecia inevitável. Em sequência, temos a esperança equilibrista. A metáfora da esperança como equilibrista volta aqui. Ela é frágil, mas persistente, mesmo diante dos riscos. A equilibrista precisa de coragem, concentração e fé para não cair. E assim como o povo brasileiro, que também precisava manter viva a esperança em tempos de incerteza. E finalizamos a música com "Sabe que o show de toda artista tem que continuar". Essa frase remete à ideia de resistência e, apesar das perdas, da dor e da repressão, a vida e a luta não pode parar. O artista, símbolo de cultura, da liberdade e da expressão, precisa continuar o seu caminho, porque a arte também é um ato de sobrevivência e de transformação. Assim, verso a verso, o bêbado e equilibrista mistura denúncia, poesia e sonho, convertendo a dor coletiva de uma época em um hino de persistência e esperança. Mas agora você deve estar se perguntando, e o papel de Elis Regina? Bom, desde o instante em que Elis Regina gravou o Bêbado e Equilibrista, a canção ganhou corpo, coração e eco. Ela não apenas cantou, como também ela viveu aquela música de forma intensa e visceral. O papel de Elis foi decisivo para que a letra deixasse de ser apenas um samba potente e se tornasse verdadeiramente um hino. E Elis tinha uma presença cênica marcante, uma voz que carregava toda a emoção e dramaticidade que a canção exigia. O seu fraseado, a sua entrega e seu tom revelavam a dor, a esperança e a urgência, sentimentos que ecoavam em cada casa, em cada rádio, em cada lágrima contida. E mais do que uma intérprete, ela foi ponte entre o compositor e o povo, carregando nas notas a voz de um Brasil que almejava acordar da escuridão. Gravada no álbum Essa Mulher, de 79, a canção ela ganhou arranjos orquestrais que intensificaram a sua força. Elis não apenas interpretou a letra, mas ela colocou uma parte íntima dela, assumindo a voz de mãe, filha, irmã ou amiga daqueles que enfrentaram a dura espera pela anistia. E a sua entrega fez da música uma experiência compartilhada, quase um rito coletivo de esperança. O cartunista em fio, emocionado ao ouvi-la, declarou que naquele momento teve certeza de que a anistia sairia. Agora temos um hino. Quem tem um hino faz uma revolução. A interpretação de Elis não era só poderosa, era catalisadora, e rapidamente o Bêbado e Equilibrista se consolidou como um símbolo vivo da transição política, do fim do medo e do início do retorno da liberdade. Embora composta antes da aprovação da lei, a letra parecia escrita sob medida para aquele contexto. Com referências a Betinho, Marias e Clarices, ela religava a música de resistência ao espírito da época. Assim conquistou o título não oficial de Hino da Anistia. E hoje, a canção permanece pulsando com força cívica em manifestações, homenagens e encontros pela democracia. Na voz de Elis, a esperança equilibrista continua a lembrar que o show da liberdade deve seguir. E quando dizemos que o Bêbado e Equilibrista é atemporal, não estamos exagerando. Ela continua viva, ecoando nos corações dos brasileiros. Mesmo décadas após a sua criação, essa canção não ficou presa aos anos 70. Ao contrário, ela se curva ao presente, sempre que a corda bamba ameaça balançar. Em discussões sobre a democracia, a abertura política, a obra ressurge como um alarme sereno, pois, como já registrado em análises anteriores, toda vez que essa música volta a fazer sentido, é um sinal de que algo na sociedade merece atenção, é um alerta para reforçar a democracia. Além disso, a comparação com outros hinos de liberdade mostra que o Bêbado e Equilibrista tem uma capacidade única de atravessar gerações. Um artigo recente ressalta que, junto com clássicos como Disparada e Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, ela continua a ser um símbolo poderoso na luta por justiça e democracia. E no fim, o Bêbado e Equilibrista nos lembra que a esperança não é um sentimento frágil, é uma postura. Assim como a equilibrista da canção, seguimos na corda bamba, sustentados por uma fé quase teimosa de que o próximo passo pode nos levar a um lugar melhor. A música de João Bosco, Aldir Blanc, eternizada na voz de Elis Regina, prova que a arte é muito mais do que entretenimento. Ela é registro, denúncia, inspiração e, acima de tudo, resistência. E enquanto houver injustiça, censura ou medo, haverá também artistas transformando a dor em poesia,
melodia e metáforas, capaz de tocar o que há de mais humano em nós. E é aí que a esperança se mantém viva, nos versos que ecoam, na nota que arrepia e no público que canta junto, lembrando que o show, como diria o poeta, tem que continuar. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou da temática e quer ouvir sobre outras canções, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!